Boa noite a todos. Então que nós possamos, em mais essa noite, ir acalmando os nossos pensamentos, serenando o nosso espírito, o nosso coração, para que possamos receber e doar também tudo aquilo que estiver ao nosso alcance, ao alcance da espiritualidade. Agradecemos a Deus pela nossa vida, pela oportunidade de mais um dia, agradecendo a Jesus, a Maria, a irmã Anastácia e toda a sua equipe que nos recebe com tanto amor, que prepararam tudo aquilo que está sendo oferecido a cada um de nós. Em especial nessa noite de hoje, dedicamos as nossas melhores vibrações para os nossos irmãos menores, em especial aqueles que estão passando pelas dificuldades, que estão nos tratamentos, que necessitam de um pouquinho de nós, do nosso amor, das nossas energias, para que possam ter cada um a qualidade de vida que assim a espiritualidade permitir. Então, que seja uma noite de aprendizado, mas acima de tudo uma noite de muito amor. Que assim seja. Então, como sempre, nós começamos as nossas atividades com a oração de São Francisco cantada. Se puderem soltar as vozes, vamos lá, né? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Então vamos passar para o nosso Evangelho. Lembrando que hoje é um pouquinho mais breve, né, por conta da presença dos nossos irmãos menores. Alguém gostaria de abrir hoje? Sem briga, gente. Então, até uma abriu para nós, capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. E o item que caiu aqui foi os falsos profetas nas instruções dos Espíritos. Então vamos lá. Vou voltar só um pouquinho para a gente entender o contexto desse capítulo. Normalmente, Kardec, quando organizou, né, os ensinos morais de Jesus, ele veio trazendo pontos principais, né, para a orientação da nossa vida, da nossa conduta. E ele pega no capítulo, nos versículos da Bíblia, dos evangelistas, né, ele coloca para nós alguns trechos que são os trechos do versículo-chave ali, que a partir deles vai sair o título e vai ser discorrido sobre o assunto. Então, o item que vai ordenar aí a nossa
Nosso estudo ele é o seguinte, no Evangelho no capítulo 6 de Lucas, versículo 43 a 45. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Pois se conhece cada árvore por seu próprio fruto. Não se colhem figos de espinheiros e não se vindimam uvas de sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira más coisas do mau tesouro do seu coração. Pois a boca fala daquilo de que está cheio o coração. E aí tem uma passagem de Mateus que complementa: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós cobertos em peles de ovelhas, e que por dentro são lobos raptores. Vós os conhecereis por seus frutos. Pode escolher uvas dos espinheiros ou figos dos cardos. Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má, maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir os bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e atirada ao fogo. Portanto, vós os conhecereis pelos seus frutos. Então aqui ele traz para nós, essa questão do que, vamos dizer assim, o que determina as nossas atitudes, por mais que nós queremos ou queiramos, vestir as máscaras ou passar aquilo que ainda nós não somos por dentro, intimamente, no nosso coração, são os frutos, os frutos simbolizando as nossas atitudes, aquilo que nós revertemos em ações, em, vamos dizer assim, a produção, no contato que nós temos com o nosso próximo, aquilo que a gente gera em benefício das pessoas, do meio que nós estamos inseridos e de nós mesmos, Então, o melhor jeito de se conseguir, vamos dizer assim, basear se uma pessoa, se aquilo é bom, se aquilo que está sendo falado é bom, é medir, ter um bom senso para conseguir verificar se aquilo que está sendo trazido está produzindo coisas boas. Se aquela pessoa que está, vamos dizer, se mostrando como uma boa pessoa, ela realmente no seu dia a dia, nas suas relações, no seu trabalho, na sua família, no meio que ela está inserida, ela também assim o é com todos, Então não se pode uma pessoa que tem o coração ruim, ela o tempo todo produzir boas coisas. Ela até pode, em alguns momentos, revestida de uma falsa verdade, uma falsa bondade, fazer uma coisa boa, mas nada ficará escondido sempre. Então, se for bem observado, a gente vai conseguindo notar que aquilo possivelmente não é verdadeiro ou 100% verdadeiro, Então, o item que a Thelma abriu fala justamente dos falsos profetas. Se vos dizem o Cristo está aqui, não corrais para ali, ao contrário, mantei-vos em guarda, pois serão numerosos os falsos profetas. Quem são os profetas? Vamos lá, vamos entender, porque a gente ouve falar falsos profetas, os profetas. Quem são os profetas? Vamos parar para pensar na época de Jesus. Era o contexto que haviam profetas, aquela pessoa que profetizava, Normalmente vai começando a se profetizar é aquele que é intuído, que recebe uma mensagem, que meio que prediz, profetiza alguma coisa. Mas acaba que se coloca como profeta aqueles que estão na liderança religiosa, aqueles que eram responsáveis por transmitir os ensinamentos, as leis de Deus. Então acaba que eles vão sendo esses representantes, os profetas. Só que a gente fala, não tem mais isso hoje, tem, Acredito que todos aqueles que estão em qualquer posição de comando, de referência, nós podemos substituir por profetas. Seja um líder no trabalho, seja um líder religioso, seja um orador, seja um artista, seja qualquer pessoa que se torna modelo, se torna um ponto de apoio para os demais. Aquele que às vezes a gente, acho legal o que ele faz, quero segui-lo, gostaria de ser como ele, gostaria de aprender com ele. Então tudo aquilo que a gente vai aprendendo com o nosso próximo,
nós temos que ter essa cautela para ver se realmente aquilo que está sendo trazido para nós é bom, é benéfico. Se aquela pessoa que nós estamos nos inspirando, ela realmente está transmitindo algo que vai gerar coisas boas para nós, né? Então ele fala, olha, chegou alguém que está falando, Jesus está aqui. Opa, a gente não pode se entregar. Lembra daquele ditado, né? Quando um cego conduz outro cego, né? Ambos caem no fosso. O que é isso? Se eu tô cego, eu tô seguindo um outro que também não está enxergando, o que vai acontecer? Muito possivelmente ele cai e eu caio atrás, né? Então se a gente, Jesus está aqui, eu sou Jesus, eu sou enviado de Deus, né? Cautela, né? Como diz o ditado lá, pega a informação, pendura no cabide e observa para ver se aquilo que está sendo trazido para nós é bom, é verdadeiro, né? Eu posso acreditar naquilo, aquilo vai me fazer bem. Aquela pessoa em quem eu estou me inspirando, ela realmente está trazendo, está buscando, está tentando. Você fala, olha, a pessoa tem que ser perfeita, aqui na Terra nós vamos encontrar fora Jesus, né? Então todo mundo, mesmo uma pessoa que está tentando fazer coisas boas, ela tem suas imperfeições porque é pertinente ao ser, vamos dizer assim, faz parte de nós seres humanos, né? Mas, como diz o próprio Kardec, né, orientando o Espiritismo, que o verdadeiro espírita, como o verdadeiro cristão, ele é aquele que dia a dia ele está buscando se tornar um pouquinho melhor. Então é aquela pessoa que está se esforçando, que está tentando, que não está só falando da boca para fora, que não tem uma segunda intenção por trás daquilo que ela está tentando trazer, né? Ver se aquilo que aquela pessoa está falando realmente está se revertendo em obras ou numa busca por estar gerando coisas boas. Então ele fala aqui, não vedes as folhas da figueira que começam a desbotar? Não vedes seus numerosos brotos esperando a época da floração? E não vos disse o Cristo, reconhece-se a árvore por seu fruto? Portanto, se os frutos são amargos, julgais que a árvore é má. Mas, se são doces e salutares, dizeis, nada de puro pode sair de um tronco ruim. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras o que precisais examinar. Se aqueles que se dizem revestidos do poder divino vierem acompanhados de todas as marcas de semelhante missão, isso é, se possuírem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia todos os corações, se as suas palavras juntarem seus atos, então podereis dizer, esses realmente são os enviados de Deus. Olha que legal, né? Então alguém está sendo um pretenso apóstolo, um pretenso discípulo, um pretenso Jesus, né? Então ele fala, observa, ele traz todas as virtudes em alto grau, né? Tanto teórico quanto prático, né? Bondade, caridade, indulgência, amor, obras, né? Olha o que eles colocam aqui. Então sim, essas pessoas são enviadas de Deus, caso não, né? Cautela, né? Mas desconfiai das palavras hipócritas, desconfiai dos escribas e dos fariseus que oram nas praças públicas, vestidos em longos hábitos. Desconfiai dos que pretendem ter o monopólio exclusivo da verdade. Né? Quantos a gente... Venham, gente, é aqui no Centro Espírita Irmã Anastácia que vocês vão ouvir a verdade. Né? Só aqui tem a verdade. Só aqui cura, só aqui, né? Só aqui as coisas acontecem. Então não, né? Não é verdade, não é bom, né? A gente não está trazendo aquilo que deveria estar sendo propagado, e sim nós estamos buscando um interesse escuso a mais para tentar um exclusivismo que não faz parte de Jesus, né? Não é a igreja que cura, que salva, não é o centro espírita que salva, não é o templo que salva, né? É o bem, é o amor, é Jesus, é a espiritualidade amiga, é Deus que estão ali sempre dando forças para a gente conseguir caminhar e cumprir com aquilo que está, vamos dizer assim, na nossa destinação e no nosso caminho, né? Então, não vou delongar muito aqui, mas
o que ele vai trazer para nós a respeito dos falsos profetas, né? E aqui ele está puxando pelo lado religioso, a gente realmente toma cuidado, né? Quem está conduzindo a gente, né? É bem interessante, o próprio Espiritismo ele vai ter, nesse capítulo mesmo, ele vai falar que nós não podemos nem acreditar em todos os espíritos, porque os espíritos são nada mais que aqueles que aqui estavam e lá estão, né? Que muitas comunicações, muitas passagens que parecem ser de extrema sabedoria, né? Se a gente vai olhando atentamente, às vezes uma palavrinha, um sentido ali distorcido mostra para nós que muitas vezes aquilo provinha de algum irmão que ainda não detinha toda aquela bagagem que ele buscava mostrar, ou que ele se passava a ter, né? Então a gente precisa ter bastante cuidado, e não são só nas palavras, na oratória, no líder religioso, né? Obras, livros que a gente lê, né? Não é tudo que a gente lê que você fala, não, é assim, eu li, é por isso que eu li lá, é a verdade, né? A gente vê fontes confiáveis, comparar, né? Estudar e raciocinar. Será que isso faz sentido para mim? Eu consigo, né, hoje, entender que é dessa maneira? Se eu ainda não acho que seja assim, vai ali no cantinho, espera mais um pouco, estuda mais um pouco, pensa mais um pouco, para a gente não dar passos aí que possam nos prejudicar ou prejudicar alguém, né? Eu acho que o primeiro ponto fundamental para a gente buscar uma inspiração, em especial nessa parte religiosa, é realmente a gente olhar todo o contexto, né, e ver se aquela casa, se aquele grupo, se aquela pessoa, se aquele local ele está buscando, né, trazer ou levar o bem para aqueles que estão envolvidos naquele trabalho, né? Se não são interesses pessoais que motivam o coração daquelas pessoas, né? Então é bastante importante a gente se policiar para não ser conduzido, ou quem sabe, né, a gente se deixar conduzir, se beneficiar de uma coisa que não seja adequada espiritualmente para nós. Então, tomar cuidados com os falsos profetas. Eles nos alertam ainda, né, que em momentos como os quais nós estamos passando aqui no planeta Terra, né, momentos de transição, haverão muitos falsos profetas, haverão muitos enganadores, né, que vão conduzir muitas pessoas também para o caminho que não é bom. Ou quem sabe aí, já pararam para pensar que muitas vezes a gente, até na boa intenção de seguir, né, alguém, mas acaba se deixando seguir por algo que não é bom, e é um tempo de evolução, de desenvolvimento perdido, né? Porque poderíamos estar seguindo algo que vai trazer um crescimento das nossas virtudes, um crescimento interior, mas nós, ou no comodismo, ou na ignorância, ou realmente pela nossa invigilância, a gente acaba por não seguir o que é bom, né? Nosso tempo é um dos nossos bens, se não o bem mais precioso, né? Então nós não podemos se dar o luxo de perder tempo seguindo aquilo que não vale a pena, né? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? De trazer algum complemento aí? Se não concordar também, fica à vontade. Certo? Certo? Seu cara. Vamos lá? Então, agradecemos mais uma vez pelo nosso evangelho, pela oportunidade de estarmos sendo relembrados, estudando a respeito dos ensinamentos de Jesus, né? Jesus é o nosso verdadeiro guia e modelo, aquele que é a referência maior para a nossa vida. Então, as palavras, os seus passos são o caminho mais seguro para a nossa caminhada. Sigamos sempre o nosso mestre, né? Tudo aquilo que diferido que ele veio trazer para nós, tendo a certeza de que não é o bom caminho. Então, ainda com os nossos pensamentos elevados, nós possamos vibrar muito amor e muita luz para os nossos irmãos que estão à distância, nas nossas
nas nossas preces, nos tratamentos, que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube. Então, que eles recebam a visita das equipes espirituais, dos médicos veterinários, auxiliando os irmãozinhos menores, os tutores, seus lares. Caso haja também algum irmão desencarnado que porventura esteja precisando de auxílio, possam ser acolhidos também com muito amor. Que cada um receba aquilo que necessita, os cuidados físicos, mas o mais importante, possam receber todo o auxílio espiritual que for possível. Agradecemos então até o momento pelos nossos trabalhos, pedimos a permissão para encerrar essa etapa e seguir com os nossos passos presenciais aqui. Que Jesus continue nos guiando, nos orientando, que Maria nos envolva com o seu amor, e irmã Anastácia possa permanecer ao nosso lado. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.